A paz do Senhor, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. E nós glorificamos o nome dele porque ele é fiel em nossas vidas. Na virada do ano, vou repetir, eu falei que esse ano de 2019, preste muita atenção nisso, é o ano da surpresa de Deus na minha e na sua vida. Basta você ficar na posição e ser fiel a Ele. Você vai ver o agir de Deus na tua vida. Meus amados irmãos, eu quero deixar uma palavra linda da parte de Deus para você, no nome do Senhor Jesus. E peço a você que ao ouvir essa ministração, compartilhem com seus amigos, parentes, seus conhecidos, aqueles que ainda não servem ao Senhor, aquele que ainda não teve uma comunhão, não teve uma experiência com Deus, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, como ela diz, ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes. E o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então eu tenho certeza que quando ouvir, Deus fará um milagre na vida dele. Hoje está ouvindo aí, o fundo musical está falando sobre Jó, mas eu não vou falar sobre Jó. Mas eu botei esse fundo musical porque Jó, ele demonstrou uma fé inabalável em quem? Em Deus. E é em Hebreus que eu quero ler para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 11 de Hebreus, que vai falar assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero falar hoje sobre a inconstância nossa na fé, na nossa caminhada. Uma hora a nossa fé está tão alta que a gente acredita que Deus ele pode realizar um milagre na nossa vida. A gente acredita que Deus ele pode entrar com provisão, né? Guerrear nossas guerras e nos dar a vitória. E há momentos na nossa vida que a gente pensa: será que o Senhor pode? Será que Deus ele pode resolver essa questão para mim? E fica nesse pensamento osciloso. E eu quero falar de um pai da fé que demonstrou uma fé num momento oscilosa. E eu quero falar também do filho dele que em determinada situação na vida dele também ele não demonstrou uma fé oscilosa. E aí é a diferença de uma vida cristã, numa caminhada em que nós servimos ao Senhor, e independente de situação que venha acontecer na nossa vida, a nossa fé tem que estar firmada em Deus. O nosso pai da fé é Abraão. E Abraão, ele recebe uma promessa de Deus. E a promessa que Deus ele fez a Abraão é que ele abraçaria um filho. Deus daria um filho a Abraão, sendo que ele já era velho, adiantado em dias. A esposa dele, Sara, também era avançada e também era estéril. Então ela tinha dois problemas. Ela era de idade e até então ela não podia gerar filho. E Deus fez essa promessa a Abraão. E passa-se anos e anos e anos, 25 anos. E Sara, naquele impasse, você pode ver que ela já não acreditava mais quando o anjo de Deus ele falou que ela abraçaria o filho. Ela riu dentro da tenda. E o anjo falou: por que você está rindo? Por um acaso há algo que Deus não possa fazer?
Por um acaso existe alguma coisa na tua vida, irmão, que Deus ele não pode realizar, sabendo que Ele é Deus Todo-Poderoso? Lembra quem você era lá no Egito? Lembra quem era você lá no mundo? E quem é você agora na presença de Deus? Olha o que Ele tem feito na tua vida até aqui. Aí eu te pergunto, há algo impossível para Deus? Você é testemunha disso. E chega um momento na vida de Abraão que Abraão ele dobra o joelho e começa a falar, a questionar com Deus. Deus, o Senhor me fez uma promessa de um filho e até agora nada. Tô velho, minha esposa é estéril, tá velha também. Será que toda essa minha riqueza, todo esse meu bem, eu vou ter que deixar para o meu mordomo Eliezer? E Deus mais uma vez confirma essa promessa a Abraão, que ele abraçaria um filho. E passa-se mais um tempo e Sara, num desespero, ali com uma concubina H, ela fala para o esposo, filho, olha, não dá mais para esperar. Vamos fazer o seguinte, deita-te com a minha concubina e o filho que vai ser gerado dela será como se fosse o meu filho. Porque já somos avançada em idade, vamos morrer sem essa promessa acontecer. E Abraão, ele ouve a voz da sua esposa, deita-se com a concubina e gera um filho chamado Ismael, mas o filho da carne. Nesse exato momento, a fé de Abraão, ele oscila. Porque ele guardara uma promessa de Deus, o filho da promessa. E ele passou à frente do Senhor. E nesse passar à frente do Senhor gerou-se um problema muito grande na vida dele. Hoje os palestinos têm uma guerra muito grande com o povo de Israel. Porque hoje os palestinos vêm da descendência de quem? De Ismael, filho de Abraão, filho da carne. E de contrapartida, como Deus tinha prometido a Abraão, Sara, uma certa vez, ela começa a sentir o seu corpo estranho e quando ela percebe, ela está grávida. Então a esterilidade dela Deus jogou por terra e também a condição dela idosa, vamos dizer assim, e sem mesmo chance nenhuma, cronologicamente e humanamente falando, dela poder gerar um filho, Deus agora faz com que ela venha engravidar. Aí veio o filho da promessa, Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa. Há momentos na nossa vida que nós olhamos para o mundo e a gente pensa assim, Senhor, eu estou te servindo com tanto prazer, com tanta fé, e as pessoas que estão lá no mundo gozando de bebidas, cigarros, drogas, estão muito melhor do que eu. Senhor, eu estou aqui, passo por tribulações, sofro, e eles lá estão gozando de total alegria, de prazeres que eu também queria. Olha a fé oscilando. Eu também quero, e aí eles olham para o mundo, esperando algo no mundo, sendo que o mundo dá sim os seus prazeres, te dá sim coisas boas, mas são prazeres e coisas boas que vou dizer momentâneos, que aparentemente são bons, mas te dará um curto prazo de prazer e também vai te trazer problemas. De contrapartida, a vontade do Senhor e as bênçãos do Senhor, elas não são momentâneas, elas são de longo prazo. E eu posso te dizer que você permanecendo fiel, ela vai para a vida eterna. Como eu posso te dizer que a vontade do Senhor e as bênçãos do Senhor, ela te impulsionará para a vida eterna? É porque desde o momento que ele fala assim, que você se convertendo a ele, rendendo a tua vida a ele, ele te garante a vida eterna. É uma promessa. E é para a vida eterna.
uma bênção de longo prazo que te impulsionará para a vida eterna. E não tem valor, não tem preço nesse mundo que pode pagar isso. Entenda que o mundo hoje está feliz, está gozando, mas é uma felicidade passageira, enquanto nós, de contrapartida, temos um Deus que, quando nós passamos por lutas e dificuldades, Ele peleja por nós e nos dá vitória. Entende que do nosso lado está o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso que pode cuidar de você, independente da situação que você venha passar. Posso te dar um exemplo? A viúva de Sarepta. Elias falou assim para Acabe, ó, não vai chover, cara. Sobre a minha palavra não vai chover. E Deus sustentou o seu servo ali no ribeiro, e trazendo carne, comida para ele, até que o ribeiro secou-se. E Deus fala assim, Elias, vai lá em Sarepta, uma viúva, e ela vai te dar o que comer. E ele vai, e quando ele vê o estado daquela mulher pegando alguns gravetos, ele fala, dá um pouquinho de pão aí, um pouquinho de água. E ela fala, olha, não tenho, eu só tenho um pouquinho de farinha, onde eu vou fazer um pãozinho pequeno. Eu e meu filho vamos comer, e depois que nós comermos, nós vamos morrer de fome. Aí ele vira e fala assim, olha, mulher, faça para mim primeiro, e depois para o seu filho. Era uma coisa impossível. Era um pouquinho só de farinha. E aquela mulher creu na palavra do profeta, fez aquele pão, e deu para ele comer. E quando ela se deparou, ela viu dentro da botija que não tinha nada mais de farinha. Ela estava transbordando. Aonde ela ali se sustentou seu filho. Se fartaram, não morreram. Passou um tempo. O filho dela, ele veio a falecer. E quando ele morreu, ela fala para esse profeta, e o profeta vai lá, com a autoridade de Deus, e ressuscita o filho dela. Ei, há algo impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Então não oscila a sua fé, não deixe de acreditar no Senhor. Não olha para o mundo, desejando as coisas que estão no mundo, porque é muito mais, bem melhor para você. Você está na presença de Deus. Confiar no Senhor, e com os olhos da fé você vê o milagre de Deus na tua vida, porque assim acontecerá na tua vida. Creia no Senhor, confia nele, e o mais ele fará na tua vida. De contrapartida, Isaac, seu filho, quando ele casa com Rebeca, ele descobre que a sua esposa, ela era estéril. Ele poderia fazer igual seu pai fez, deitar com uma concubina e gerar um filho através da concubina, o que seria de Rebeca. Mas ele fez diferente, ele dobrou o joelho, orou a Deus insistentemente, quer dizer que ele insistiu nesta oração. É de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Aí Deus olha para Isaac. Ai, meu filho, assim eu não aguento. Assim eu não consigo me conter. Por você me buscar, por você colocar essa situação diante de mim, por você se prostrar diante de mim, eu vou lhe conceder o desejo do teu coração. Mas olha só, filho, por essa constância, por essa fé inabalável em mim, não vou te dar um filho não, eu vou te dar 2 filhos. Aleluia! Entenda isso. Não há nada no mundo que possa encher teus olhos para te afastar da presença de Deus, para fazer que sua fé venha oscilar, porque são prazeres momentâneos, mas na presença de Deus, a fartura de alegria, e faz com que a gente nos impulsiona numa fé, que a gente vê o milagre de Deus acontecer em nossas vidas.
Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa manhã. Que Deus abençoe a tua vida. Se você está passando por essa oscilação, está pensando em abandonar tudo, ou está achando que Deus pode resolver aquela questão, e essa questão que hoje surgiu na tua vida, Deus não pode, ei, tira isso da sua cabeça. Não há nada que Deus não possa fazer. Agora, creia no Senhor. Confia em Deus. Você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Você vai ver o agir de Deus na tua vida. Que a partir desse vídeo você venha entender, irmão, que a tua fé agora, ela venha se estabelecer. Se estava aqui, que ela venha se estabelecer no Senhor. Que nunca mais ela venha oscilar. Que nunca mais, independente da situação que venha acontecer na tua vida, você continua crendo no Senhor. E você vai ver o agir de Deus na tua vida. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém.